Fala, meus queridos e queridas do Bitec, tudo beleza com vocês, galera? Felipe Becker aqui no seu canal de tecnologia. E, meus queridos e queridas, hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco polêmico, poderia dizer assim. Não é polêmico, mas é um assunto que gera um pouco de controvérsia, a gente poderia assim falar. E há um tempo eu já tô querendo trazer ele aqui pro canal. E nesses últimos dias aí, após o evento do Asus On Board, surgiu uma situação que eu achei legal pra gente falar desse assunto, que é em relação a como as empresas se relacionam com os criadores de conteúdo e até que ponto você se sente na obrigação ou não de falar bem de um produto. Eu sei que existe muito essa mística, principalmente algumas pessoas comentam, às vezes nos vídeos eu vejo isso até hoje, de pessoas falando assim, Becker, você recebeu o aparelho da Asus, por exemplo, e porque você ganhou, você vai falar bem desse aparelho, então eu não acredito no que você está falando, etc, etc, etc. Galera, ainda existe muito essa lenda que algumas pessoas entendem que canais, quando começam a crescer, se vendem para as empresas, né? Então, por exemplo, eu recebo produtos de várias empresas, recebo de sites, etc. E tem gente que acha que porque eu recebo, eu tenho... Opa, tá ligado aqui. E porque acha que eu recebo o produto, eu tenho a obrigação de falar bem sobre o produto, né? E que, assim, são coisas totalmente separadas. Uma coisa não tem a ver com a outra. Até porque o meu público me segue porque eles sabem que eu falo exatamente o que eu penso sobre o produto. E para deixar uma coisa bem clara para vocês, qualquer empresa que se preze, quando entrega um aparelho para um youtuber, para um criador de conteúdo, ela nunca pede para que fale bem. Até porque se ela pedir, e você estiver pedindo isso para um criador de conteúdo sério, a primeira coisa que eu, pelo menos, vou falar é, não, muito obrigado. Eu não vou fazer análise de um produto onde eu tenho que falar bem. Isso não é uma análise, isso é um pedido para falar bem. Então são coisas totalmente diferentes. E eu tô falando não só por mim, eu tô falando por diversos outros criadores de conteúdo que eu conheço, sérios, aqui do YouTube, que eu sei que também agem dessa forma. Então, galera, qualquer criador de conteúdo, youtuber, seja lá o que for, que você acompanhe e que seja sério, você pode ter certeza que ele não vai aceitar ter que falar bem de um produto e receber dinheiro para isso. Porque a partir do momento que isso é feito, você perde toda a credibilidade com o seu público. E as pessoas percebem isso quando você só fala bem de um produto. Nenhum produto é só elogio, nenhum produto é só coisa boa. Então não quer dizer que porque o criador de conteúdo foi para um evento de uma empresa e ganhou o aparelho, ou ficou num hotel, ou ficou em algum lugar, ele vai ter que falar bem. Isso não existe, tá? Pessoas sérias não fazem isso. E nesses últimos dias a gente teve aí o evento do Asus On Board 3, tá? Antes de começar a falar sobre essa parte aqui no vídeo, eu queria deixar claro pra vocês que eu não estou puxando a sardinha pro lado da Asus, eu não estou puxando o saco da Asus, eu tô querendo dar um exemplo de como algumas coisas simples tomam proporções desnecessárias, né? As pessoas interpretam de formas erradas, e não só pessoas que visualizam conteúdo, mas pessoas que participam efetivamente dos eventos. Até porque se tem alguém que já tretou com a Asus, fui eu, né? Eu já tive problema com assistência técnica quando eu tinha o Zenfone 2, soltei 2 vídeos no canal metendo pau na assistência técnica da Asus. Quem acompanha sabe disso, apesar de eu ter recebido na época o aparelho da Asus, eu fui lá e lasquei, porque era uma coisa que realmente foi muito séria e eu achei importante trazer pra vocês. Então assim, isso mostra que os criadores de conteúdo sério não tem problema nenhum. Se eu tiver que falar mal do Zenfone 3.1 na análise, eu vou falar, porque eu tenho a liberdade. Eu só recebi um aparelho para fazer análise, eu recebi uma ferramenta de trabalho. E eu acho muito legal que as empresas sérias façam isso com criadores de conteúdo. Mas voltando ao assunto, em relação à Asus, eu tô usando para ilustrar, tá? Porque foi uma situação que ocorreu que mostra como a gente ainda tem um certo preconceito e uma distorção de algumas coisas, né? A gente teve o evento do Asus On Board 3, que é a 3ª edição que tá tendo. Para quem não sabe o que é o Asus On Board, é um evento onde a Asus chama diversos criadores de conteúdo, seja do YouTube, seja do Instagram, seja jornalista, seja fotógrafo. Nessa edição a gente teve várias pessoas de várias áreas e a gente passa 3 dias num cruzeiro, tudo pago pela Asus, onde a Asus apresenta todos os produtos novos que é daquele ano. Então o Zenfone 3.1, a gente teve o Zenfone Live, a gente teve o Zenfone AR, a gente tem a apresentação de vários produtos durante esses 3 dias, em alguns momentos do dia, e no restante do dia a gente tem o tempo livre para fazer o que quiser. Se você quiser criar conteúdo, se você quiser ficar comendo, se você quiser ir passear, se você quiser ir na piscina, você é livre para fazer o que você quiser. A Asus, ela entende que esse evento, ele traz uma integração entre os criadores de conteúdo e que assim você pode apresentar o conteúdo de uma forma em doses homeopáticas, digamos assim, sem tuchar a pessoa de informação o tempo todo, e ela ainda ter tempo para criar as coisas necessárias e aproveitar o que ela quiser. Na verdade, a Asus não pede nada pra gente. A gente não tem obrigação nenhuma de, olha, vocês têm que fazer tantos vídeos, vocês têm que fazer tantas postagens. Isso não existe. Nós somos convidados do evento e nós criamos conteúdo conforme o nosso entendimento. E o legal
legal desse evento é que a gente tem uma integração muito boa com outros criadores de conteúdo e também com a empresa, com a ASUS. O Marcel, que é o diretor de marketing da ASUS, ele é um cara que ele dá muita abertura para criadores de conteúdo, e ele é um cara muito próximo dos criadores de conteúdo. Ele tá aberto para pergunta, a gente teve espaço lá para gravar, a galera do Loop Infinito foi lá, levou uma estrutura, a gente pôde gravar e receber esse material editado. Ele é totalmente aberto para conversas. Ele tem um tipo de proximidade com criadores que eu nunca vi, e ele é um cara que ele fala, olha, se tiver que falar mal do produto, fale, eu não quero que vocês falem só bem, porque o público de vocês depende da verdade de vocês. A gente está aqui para dar uma ferramenta de trabalho e para vocês falarem o que vocês entendem do produto. E eu acho isso muito legal. E mesmo que ele não falasse isso, eu acho que isso é óbvio para todos os criadores de conteúdo, né? Todo mundo que é criador sério tá lá para falar a verdade de acordo com a sua visão sobre o produto. Então eu acho muito legal que a ASUS ela tá quebrando esse paradigma que existe ainda muito uma barreira entre empresa e criador. A gente vai a alguns eventos que a gente vê empresas muito sérias ainda com, digamos, com um comportamento muito corporativo, onde a gente tem um executivo em cima do palco e tem aquele evento rápido e aí a gente tem algumas perguntas e acaba naquilo. Você não tem chance de realmente vivenciar a criação do produto, o que o produto oferece. E a ASUS ela tem oferecido isso. Nesse cruzeiro de 3 dias eu achei muito interessante porque a gente consegue ver toda a parte, a gente tem várias apresentações que mostra como funciona o produto, como que é a parte de design, como que é a parte de criação, e a gente aprende muito também sobre tecnologia de uma forma geral, né? Por que é tão difícil o desenvolvimento de um celular, o que pega, quais são as discussões que ocorrem dentro da empresa, e a ASUS tem aberto isso muito para os criadores de conteúdo. Mas, por um outro ponto, a gente às vezes acaba tendo alguns entendimentos de que isso pode ser, como a gente teve, né, na verdade, nesses últimos tempos, de que isso possa ser algum tipo, digamos assim, de suborno, não é suborno é uma palavra errada, eu diria assim, como algum tipo de mimo para que os criadores talvez se sintam na obrigação de falar bem, né, do produto. E eu não vou citar nomes aqui, mas teve um jornalista que estava lá e escreveu um artigo falando sobre isso do evento. E antes de passar para essa parte, galera, eu queria falar o seguinte para vocês. Não sei se vocês sabem de que eu tô falando, eu não vou citar nome porque eu acho que não é a situação, eu quero falar sobre uma situação para vocês, mas eu defendo o direito desse jornalista falar e expressar a opinião dele até o último momento, porque essa liberdade que eu tenho aqui de falar com vocês, expressar minha opinião, é o mesmo direito que ele tem a liberdade de escrever o artigo dele, expressar a opinião dele. Isso que é ótimo da gente viver num país em que cada um pode falar o que realmente pensa. Eu acho que a criação de conteúdo é isso, é gerar discussão e abrir, sim, situações que a gente tem que observar, concorde você ou não, então concorde você ou não com o que eu tô falando, da mesma forma que eu não concordo com ele, mas eu respeito até o último momento o que ele disse no texto dele. Então ele escreveu no texto, ele estava no ASUS Onboard, no jornalista, e ele escreveu que ele não entendeu muito bem o que a ASUS queria nesse evento, que era um exagero a gente ter 3 dias de evento, que era uma coisa muito pesada, que se misturava muito a questão do relacionamento empresa com os criadores de conteúdo, e teve também uma certa alfinetada no sentido de que youtubers, instagramers e etc., que eu não acho que é o caso da gente discutir isso aqui, mas ele deu a entender de que não seriam criadores de conteúdo sérios, como jornalistas. Ele deu a entender que seriam pessoas que são entusiastas de tecnologia e estão lá mais pelo hype da situação do que efetivamente na obrigação de criar um conteúdo sério, ou de fazer perguntas sérias que sejam relacionadas ao produto, ou talvez questionar, como um jornalista normalmente faz. E eu discordo totalmente disso. Eu sou um criador de conteúdo, eu sou formado em Direito, sou pós-graduado em Administração, trabalhei em empresas vários anos na área de RH e comecei a criar conteúdo porque eu gosto de tecnologia. E eu acho que hoje em dia a gente tem diversas pessoas de diversas áreas que falam de diversos assuntos que não são relacionados diretamente à sua formação e que fazem isso muito bem, né? Eu acho que se eu, no meu caso, e eu falo isso para todos os meus amigos que são criadores sérios e que têm canais que eu conheço há vários anos, se eles não fossem sérios no que eles fazem, se eles fossem amadores, como foi essa alfinetada que a gente teve nesse post, desse blog, eles não estariam aqui até hoje. A gente não estaria crescendo, a gente não estaria sendo reconhecido, não, a gente não estaria não, nós não estaríamos sendo reconhecidos como criadores de conteúdo sério e por vocês também, né? Então eu acho que a gente às vezes tem alguns preconceitos ainda e que mais me assusta é que isso venha por parte de um jornalista de tecnologia, que é um cara que segue tecnologia e que deve estar aberto sim à quebra de paradigmas, em criticar nesse sentido outros criadores de conteúdo e não reconhecer a validade disso e dar a entender que a ASUS possa estar tentando comprar as pessoas com um evento tão grande. Ele disse que bastaria uma tarde para apresentar os produtos
produtos e aquilo estava ok, né? Que não seria necessário um evento de 3 dias. Pra que tanto? E eu acho assim, galera, que eu acho uma pena, eu respeito a opinião dele, mas eu acho uma pena que a gente tenha esse tipo de distorção, às vezes, das coisas. Foi um evento muito legal, é um evento muito legal, eu acho que a ASUS está quebrando paradigmas em relação a criadores de conteúdo. O Marcel é um cara extremamente aberto, que dá espaço pra gente conversar com ele. Se eu tiver um problema aqui, eu posso mandar uma mensagem pra ele falar: Marcel, tá dando pau na câmera, presta atenção nisso. O quão legal é eu poder ter uma abertura dessa com uma empresa? Eu não tenho, até hoje, com nenhuma outra empresa. E eu acho que as empresas estão percebendo isso, a ASUS percebeu isso na frente, e as outras empresas vão vir atrás, né? Não que a forma de trabalhar de outras empresas seja errada, mas eu acho que a ASUS, ela tá um passo à frente nisso, em relacionamento. E isso não influencia de forma alguma o que eu vou falar do produto. Eu não me sinto na obrigação de falar bem de um produto, seja ele qual for da ASUS, porque eu fui num evento onde eu fiquei 3 dias num cruzeiro. Foi muito legal? Foi. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu acho que gerar esse tipo de polêmica, eu acho um pouco desnecessário, e as pessoas sabem que criadores de conteúdo sério não são afetados por isso. Até por isso que eu acho que vocês me seguem, que vocês gostam do que eu falo, porque vocês veem que não existe esse tipo de influência. Então, saibam, galera, que apesar de existir toda essa mística, as pessoas que realmente trabalham para aquilo e que dão a vida por isso, eu tô fazendo basicamente só YouTube, fotografando de vez em quando, você não vai colocar o sol na reta, né, falando de uma forma mais grossa, digamos assim, por causa de bobeira, né, por causa de um cruzeiro, por causa de você ficar num hotel. Pessoas sérias estão ali para criar conteúdo, independentemente do que aconteça, né, do que sejam os benefícios que você receba. Então eu acho que essa é uma polêmica que eu tenho que deixar claro para vocês. Foi um artigo que eu respeito, mas que eu acho que foi desnecessário, distorceu uma coisa que uma empresa fez de uma forma legal, que gera conteúdo, que gera a criação entre criadores, porque eu gravei com um monte de gente lá, e eu acho uma pena, mas é válido, é uma discussão, eu acho que tem que sim existir, pra gente sempre ficar atento a isso, né? E eu acho legal poder trazer isso aqui e conversar com vocês, esclarecer a minha visão de criador, estando dentro do evento da ASUS que eu tive, vendo tudo o que aconteceu, que na minha opinião não teve nada a ver com o que esse jornalista escreveu. Eu vi um pouco de uma visão retrógrada de criadores de conteúdo, onde só o jornalista padrão é o cara que saberia escrever. Eu acho que existem vários e vários tipos de criação de conteúdo, e eu respeito totalmente o jornalismo clássico, porque eu acho que é extremamente importante. Mas eu acho que quando existe um questionamento, por exemplo, de que a ASUS está fazendo um evento nesse sentido, então, digamos, para comprar criadores, não dá pra gente falar só de uma empresa. A gente tem diversas outras empresas que fazem eventos e que mandam pessoas para outros países. A Samsung teve o lançamento aqui do Galaxy S8 agora, e diversos jornalistas foram para Nova York, em classe executiva, receberam o aparelho. Então isso é um suborno também, sabe? Então, assim, eu acho que se a gente entrar nesse exagero do que é ético e do que não é ético, porque você recebeu um aparelho para fazer uma análise de produto, e a gente entrar nesse exagero que se você recebeu, você comprado, a gente tá numa situação muito complicada, porque criadores de conteúdo estão o tempo todo mexendo com o produto, né? Eu não sou rico para comprar todos os produtos. Então é muito legal quando as empresas disponibilizam o recurso para a gente poder trabalhar, porque isso é bom para vocês. Vocês recebem informação de opinião livre em cima de aparelhos e de situações que nós temos a possibilidade de trazer para vocês. Então eu fico muito feliz quando eu recebo esses convites. Eu fico muito triste quando eu vejo esse tipo de cogitação, esse tipo, digamos, de pinicar, às vezes, as outras pessoas de uma forma desnecessária, mas eu acho que é importante. Então eu queria dizer pra vocês assim, galera, que saibam sempre que todo mundo que cria conteúdo de forma séria não é influenciado por isso, tá bom? E respeitem todos os tipos de criadores de conteúdo, seja jornalista, seja youtuber, seja instagramer, seja o que for. Eu não gosto de colocar rótulos, nomes. Eu acho que quem é criador de conteúdo é criador de conteúdo. Esse é o nome, né, do que a pessoa faz. Eu crio conteúdo pro YouTube, mas eu poderia estar na TV, eu poderia estar fazendo um conteúdo para um blog, eu tenho o blog, não dá tempo de escrever, mas eu tenho. Então, assim, uma pessoa que cria conteúdo, ela não é uma pessoa presa numa caixinha, ela é uma pessoa que dá informação, seja onde ela dê informação. Beleza, galera? Então eu só queria deixar isso claro com vocês, sem puxar sardinha pra ASUS, sem puxar saco. Se tiver que meter o pau em produto da ASUS, eu vou. Nenhuma empresa é perfeita, todas as empresas têm produtos com problema, mas eu acho que a gente tem que saber dividir bem o joio do trigo, como falam assim, né? A gente saber muito bem
o que é efetivamente você participar de um evento legal e poder trazer conteúdo legal pra galera, do que uma situação onde uma empresa está tentando comprar o criador de conteúdo, que eu acho que são coisas totalmente diferentes e distorcidas, tá? Então não achem que isso é o que acontece. Acontece, lógico, mas empresas sérias não fazem isso e criadores de conteúdo sérios não aceitam isso. Beleza, galera? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Eu falei pra caramba, nem sei quanto tempo que deu. Esse vídeo deve ter ficado grande. Mas coloquem seus comentários aí, eu quero saber de vocês. E eu espero que eu tenha acabado com essa mística de que se a gente ganhou o produto, eu vou ter que falar bem. Ai, meu Deus do céu. Não, isso não existe, tá bom, galera? Quem é sério em qualquer situação. Eu sou o Becker, valeu e um abraço, galera.